Caso de polícia no Vasco da Gama, torcedor agredido em São Januário logo após a partida entre Vasco e Independente Del Valle pela Copa Conmebol Sul-Americana. Torcedor que hoje faz parte do canal Mário Coelho Vasco, esteve presente inclusive na coletiva de imprensa do técnico Fernando Diniz. A agressão aconteceu inclusive, amigo torcedor vascaíno, na área ali que fica a imprensa logo após a partida. Eu vou trazer tudo isso a você aqui neste Boa Noite Gigante, além dessa também outras informações, a questão de Cauã Barros, o Vasco desistiu do retorno do jogador, falar também sobre o Sub-20, que hoje pelo menos deu uma alegria ao torcedor Cruz Maltino e conseguiu a classificação para as fases finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante, que chega para você na noite desta quarta-feira com muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, amigo vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é de suma importância para que isso aconteça. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando com relação a algo que aconteceu, né, nessa tarde de quarta-feira no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco Cruz Maltino retornou às atividades no centro de treinamento, olhando para a partida que estará acontecendo nesse próximo domingo contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. Os atletas que ontem não entraram em campo contra a equipe do Independente Del Valle estiveram presentes no gramado do CT Moacir Barbosa, né? Um clima nada bom dentro do Vasco da Gama, por conta dessa eliminação completamente precoce da Copa Sul-Americana, um Vasco que passou o vexame na fase de grupos e que também passou o vexame nos playoffs, perdendo, sendo eliminado por um placar agregado de 5-1. Entretanto, se o time profissional não dá alegria ao torcedor, pelo menos o Sub-20 dá alegria ao Vasco da Gama e representa o tamanho e a grandeza desse clube, pois hoje tivemos acontecendo a última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, a 19ª rodada. O Vasco da Gama entrou em campo contra a equipe do Grêmio, no estádio Nivaldo Pereira, aqui no Rio de Janeiro. O Vasco foi com aquilo que tinha à disposição, né? O técnico Matheus Curopos, com a sua força máxima. Alguns atletas, infelizmente, não estiveram à disposição do treinador por conta de lesões. O grande goleiro, por exemplo, né, Lucas Zuccarello, não pôde estar à disposição por conta de uma lesão. Mas mesmo diante disso, o Sub-20 com grandes atletas e bons jogadores, tendo aí como, por exemplo, né, Zuccarello, Juninho, Léo Jacó, Juninho, que inclusive foi o grande capitão dessa equipe, venceu o Grêmio pelo placar de 2-0. Os gols, inclusive, foram marcados por Lucas Zuccarello, ao meu ver, um dos grandes nomes desse Sub-20, camisa 10 da base Cruz Maltina, e o próprio Juninho. Com essa vitória, o Vasco fechou esta primeira fase do Campeonato Brasileiro na 6ª colocação com 32 pontos e se classificou para a fase das quartas de final. O chaveamento das quartas ficou Atlético Paranaense e Vasco se enfrentando do lado direito, acompanhados no mesmo lado da chave de Bragantino e Fortaleza, e no lado esquerdo da chave Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Juventude. Próxima partida do Vasco da Gama, muito importante, será contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final, jogo de ida e jogo... Aliás, as fases das quartas e das semis é um jogo único, e a fase final, aí sim, né, a grande finalíssima, jogo de ida e jogo de volta. Então, Vascão classificado. E só para trazer aí
um pouquinho de felicidade a esse boa noite gigante que, infelizmente, de feliz não tem nada. Dê uma olhada nas palavras do próprio Juninho, um dos grandes nomes desse sub-20, alegre e feliz após a vitória e a classificação para a fase final do Campeonato Brasileiro. Juninho, eu quero que você faça uma análise da partida e com o gol feito aí da classificação. Fala um pouquinho para mim, por favor. A semana foi muito boa, para o Tadeu de parabéns pela classificação. É muito importante eu voltar a marcar. E é isso, agora foco na semana. Importante para o mata-mata. Bora. Fala, Júnior! Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí as palavras, né, do garoto Juninho, uma grande promessa aí da base Cruz Maltina. E rapidamente, antes de entrarmos no assunto sobre toda essa confusão que aconteceu ontem em São Januário, né, falando sobre crias, inclusive, tivemos hoje divulgada a lista de relacionados para um jogo que inclusive acontece nesta quarta-feira entre América Mineiro e Cuiabá. Jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, nessa lista de relacionados se esperava, né, uma ausência, mas se houve uma presença. Eu quero falar com relação ao volante Cauã Barros. Barros, jogador que o próprio técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva dada, salvo engano, ou na terça-feira passada ou neste último sábado após o Grêmio, confirmou, né, o retorno desse volante ao Vasco da Gama. Até o momento isso não está acontecendo, pois o Barros esteve presente na lista de relacionados e vai atuar hoje, ou está atuando, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, contra a equipe do América Mineiro, aliás, contra a equipe do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Barros, que é um grande nome, um bom jogador, atleta que recentemente o Cruzeiro tentou tirar, né, do América Mineiro e até formalizou uma proposta ao Vasco da Gama, pois ele é um jogador emprestado ao clube de Minas Gerais. E diante aí dessa procura por parte do Cruzeiro, o Vasco ligou um sinal de alerta e foi atrás do atleta. Entretanto, até o momento o Vasco ainda não sei porquê, inclusive, fez com que o atleta retornasse ao Vasco. É difícil entender. O senso de urgência dessa atual diretoria é um negócio complicado, cara. O senso de urgência das pessoas que hoje gerem o futebol do Vasco da Gama é um negócio complicado. Porque se tem um jogador que o Vasco quer, deseja tê-lo no CT Moacir Barbosa, pode tê-lo a qualquer momento porque é um atleta que pertence ao Vasco, o que ele está fazendo ainda na América de Natal e acima de tudo jogando. É uma situação, amigo vascaíno, completamente inacreditável. Entretanto, mais inacreditável do que essa situação, já passando aqui para próximo assunto, é importante frisar, né? Não se há informação se o Vasco desistiu ou não desistiu, certo é. O Vasco informou, o próprio Diniz confirmou que Barros iria retornar, mas até o momento nada aconteceu. Situação tensa foi o que rolou ontem em São Januário. Ontem tivemos a partida entre Vasco e Independente Del Valle, e o canal Mário Coelho Vasco, um canal aqui do YouTube, levou como representante para esse jogo o Eu Sou Vascaíno, uma página do Twitter bem famosa, bem conhecida, pessoa que eu não tenho absolutamente nada contra, inclusive já tive algumas trocas com ele através da rede social, como representante do canal. O Crave, Eu Sou Vascaíno, né? Ele já tá há algum tempinho trabalhando com o Mário. Só que qual é a situação, cara? E aqui eu já vou dar a minha opinião. E eu me incluo nisso porque muitas vezes a gente acaba esquecendo. Infelizmente, a partir do momento que você se torna uma figura pública, você tem uma influência sobre outros. E a partir desse momento, você tem que ter uma responsabilidade sobre tudo aquilo que você fala. Ontem, houve uma agressão ao Crave, que eu não consigo chamá-la assim, eu vou chamar então de Eu Sou Vascaíno. Um torcedor de arquibancada que virou um influenciador e agora se está lidando, através de uma participação ao canal Mário Coelho Vasco, um papel de jornalista. O Eu Sou Vascaíno, o Crave, ele não é um jornalista formado, mas está se dando a ele a competência para tal. E isso é algo muito complicado, porque você, quando é torcedor, você responde como torcedor. Quando você é jornalista, você responde como jornalista ou influenciador que seja. O ato
E tá aparecendo aí nas imagens a vocês tudo que rolou ontem, né? Porque o grande responsável, talvez, do Vasco da Gama por toda essa confusão foi o Marcelo Macedo, vulgo Tangerina, apelidado, né, Tangerina, um membro integrante da atual diretoria, fazia parte da chapa Sempre Vasco, faz parte da chapa Sempre Vasco, chapa essa que onde o presidente Pedrinho foi eleito como dirigente do Vasco da Gama, como mandatário do Vasco. E após a partida de ontem, houve a entrevista coletiva do Fernando Diniz, onde o Crave esteve presente. Ele sai ali da sala de imprensa, ele caminha para a saída de São Januário, ali na entrada das arquibancadas, e ali o Marcelo Macedo o encontra, o Tangerina o encontra, e aí eu tô lendo o que o vídeo está me mostrando. Parece que o Marcelo chama para uma conversa por conta de todos os ataques, e aí eu vou dar não a minha opinião, mas vou trazer relatos, por conta de todos os ataques feitos por parte do Crave, influenciador, barra jornalista, barra torcedor, a atual gestão do presidente Pedrinho, e principalmente ao presidente Pedrinho. Pelo fato do Marcelo Macedo fazer parte da gestão, ele estava praticamente respondendo à gestão ali. E eu tive acesso a algumas imagens e realmente, cara, as imagens, olha só. Eu não vou trazer aqui o print, mas diz assim, ó. Vamos lá, abre aspas. Quer me passar o endereço do Pedrinho, eu divulgo. Morro, mas levo junto. Pancada no aeroporto, pancada mesmo, junta uns 500 e faz linchamento. Se for em peso mesmo, a torcida até a polícia intervir já é tarde. E aí, numa dessas que o próprio ele pede o endereço do Pedrinho ele é colocado à tona. Ó, mano, ele mora na Barra, Avenida das Américas, sentido Recreio, num condomínio em frente a um shopping. Ele e o Felipe são vizinhos. Então, assim, tudo isso que o Eu Sou Vascaíno, que o Crave fez, gerou a consequência de ontem o Tangerina barra Marcelo Macedo ir até ele e dar uma imprensada. Vamos lá. Durante o vídeo, se vê nitidamente uma agressão. Ponto 1. Ridículo. Vergonhoso. A agressão não foi feita pelo Marcelo Macedo. Nem sei por quem foi feita essa agressão. Mas isso não deve existir. Dentro dos portões de São Januário, não se deve existir agressão, ainda mais de alguém que muito provavelmente, eu não sei, né, quem foi que agrediu, mas nas imagens parece responder pelo próprio Vasco. Se foi o funcionário que agrediu o torcedor, barra influenciador, barra jornalista, que estava representando um canal do Vasco, esse rapaz deve ser demitido. Esse rapaz deve ser demitido. Ele não merece ser um funcionário do Vasco. Uma agressão, uma vergonha. Você agredir alguém que está respondendo um canal do Vasco ou um torcedor é vergonhoso e não é a primeira vez que acontece isso dentro da atual gestão. Foi segurança agredindo o torcedor e agora é um funcionário provavelmente agredindo também um jornalista, um influenciador, um torcedor. Ridículo. Marcelo Macedo ele se posiciona, ele se manifesta através de redes sociais e diz: após o jogo me deparei com o influenciador Crave, autor de postagens essa que eu trouxe a vocês, que incentivam violência contra o presidente, linchamento aos jogadores e até ameaça de divulgar endereços. Na frente da PM disse que aquilo era crime que estava prejudicando o Vasco. Não houve qualquer tipo de agressão da minha parte. O vídeo mostra claramente que quando a confusão aumenta, retira o Crave da discussão e realmente isso mostra para acalmar os ânimos. Agora, diante das mentiras que ele espalha, vou acionar a justiça por calúnia e falso testemunho. Não vou permitir que distorçam os fatos nem que manchem minha reputação. Cara, vamos lá. Agora a minha parte aqui. Tudo que tinha para trazer eu trouxe, já já eu vou trazer as palavras do Crave a você, para quem ainda não viu, e entender do lado dele toda essa confusão. O certo é, amigo torcedor vascaíno, desde pequeno, eu aprendo que aquilo que tu colhe, você vai plantar. Desde pequeno, eu entendo que, ou aliás, perdão, né? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. E você tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com aquilo que você fala. O grande problema hoje na internet, de um modo geral, é que muitos pagam de valentão ou valentões nas redes sociais e quando chega a vida real, desculpe utilizar esse vocabulário, tá? Mas peidam. E aí, eu não vou estar falando diretamente ao eu sou vascaíno, tá? Mas tá errado. Tá errado.
Você não pode incitar violência, incitar ódio, incitar linchamento público. Isso não existe. Um vídeo desse mesmo que eu trouxe hoje aqui na parte da tarde, que alcançou mais de 1 milhão de visualizações no Twitter. Tem que ter consciência. E aí, amigo, eu não fui criado na rua, mas se há uma vivência de rua, tu errou, tu vai ser chamado para uma conversa. Eu não tô defendendo Marcelo Macedo, Tangerina, não, nada disso. Até porque eu fui contra a agressão. Mas olha só, a partir do momento que você tá querendo linchamento contra um presidente do Vasco, cara, tu vai tomar a chamada e aceita tomar essa chamada porque tu tá errado. Agora não me venha se pagar de valentão nas redes sociais e depois no dia a dia, quando a pancada acontece, tu não sustentar. E eu não tô indo contra ele. O que aconteceu com ele é um absurdo. É ridículo. Funcionários, integrantes do Vasco agredirem o Eu Sou Vascaíno é uma calamidade. É um caminho que se está tomando, meu amigo vascaíno, que eu não sei aonde isso vai parar. O Eu Sou Vascaíno, infelizmente, assim, o que aconteceu com ele é caso de polícia, sim. Isso tem que ser averiguado, perdão. Isso tem que ir pra frente, ele tem que lutar pelos direitos dele. Mas ele, é aquela coisa, ele pediu, cara. Como tu vai... Olha as palavras duras, as palavras de ódio que ele difama. E, meu amigo, ódio incita ódio. Se eu, Lucas, não me manifestar de uma forma rude, dura, se eu não transmitir ódio, o ódio não virá pra mim. Agora, se eu transmitir ódio, eu vou receber ódio. Então, assim, é duro. Porque às vezes tu quer pagar de valentão sendo que tu não é. E aí, se tu paga de valentão, é o meu pensamento. Quando a corda apertar, amigo, banca. Banca, porque se do bancar, acontece o que aconteceu ontem em São Januário. Lucas, então tu acha que tá certo? É claro que não. Ridículo. Ridículo esse rapaz ser agredido. Mas também a postura dele não pode acontecer. Diante de tudo isso, toda essa situação, qual é o certo? O Vasco hoje toma caminhos lamentáveis. Tem pessoas dentro da atual diretoria que nitidamente não têm capacidade para estar ali. Todas as minhas críticas seguem sendo. E eu volto a repetir o meu posicionamento. Terá uma entrevista coletiva amanhã do Pedrinho às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Vou contra muito do que as pessoas falam. O Pedrinho é uma massa de manobra. Uma massa de manobra. Mas, amigo, tem um ditado que se diz: quem anda com porco, farelo come. E eu não tô falando dessas palavras aqui sobre as pessoas que estiveram envolvidas na confusão ontem. Mas eu acho sim que o presidente Pedrinho está se envolvendo com pessoas ao redor dele que muitas vezes o atrapalham ao invés de ajudá-lo. Essa é a minha opinião, tá? E só para prosseguir o vídeo, dê uma olhada aí nas palavras do próprio Crave, o Sou Vascaíno, para trazer também o lado dele em toda essa confusão. Bom, vamos lá, eu vou explicar logo tudo o que está acontecendo sobre isso. Não quero fazer a denúncia, eu quero explicar o que aconteceu, denúncia com a polícia. E se eles soubessem que os órgãos legais podiam agir, eles não teriam feito metade do que fizeram ontem. Inclusive foi o que eu falei desde o começo. Mas vamos lá. Primeiramente, sobre o fato sobre São Januário, que estavam citando lá, que citaram meu nome também. Sim, fui eu que puxei os xingamentos ao Pedrinho na arquibancada de São Januário. Fui eu que puxei, falando que foi o coisa que acontece com o Vasco, ele estava comigo sim, mas quem puxou foi eu. É verdade que veio sim um cara forte depois de falar comigo, que me acompanha, gosta dos meus vídeos. Mas é pra eu parar porque tava me visando, eu ia apanhar se eu continuasse. Me falou isso, eu continuei, não apanhei, momento algum, apanhei lá em São Januário. Fui pra coletiva. Quando eu saí da coletiva, a coletiva foi tudo certo. Eu me despedi de um amigo meu da imprensa, eu fui indo. Da hora que já estavam me visando nesse momento. Então, eu estava indo, depois da coletiva você passa o CAPS, depois você passa o CAPS, tem um portão, você passa o portão e é um vão escuro. Escuro, não tem ninguém lá, não tinha ninguém, não tinha câmera, obviamente, foi tudo armado. Chegou um cara correndo, me agarrou por trás, é o Tangerina da gestão, inclusive o nome dele, e falou, vamos conversar ali. Eu ia me soltar dele, porque eu percebi na hora a intenção dele. Na hora que eu me soltei, eu olhei pro lado, tava o Marcelinho no outro lado, não tinha como eu sair. O Marcelinho, por sinal, foi o único de todos os que estavam presentes que não me tocou em momento algum. Ele até falou para um amigo meu que foi ele que separou. Não sei se foi ele que separou, porque de fato teve um bolo que separou na hora que a confusão virou grande. Teve um bolo. Inclusive 2 policiais da PM.
Não sei se foi ele, mas pode ter sido mesmo, porque ele não me tocou de fato. Mas beleza, o Marcelinho não me tocou. Vamos continuar. Aí ele falou, você que é o cara? Eu falei, sou. Aí ele foi lá, vamos conversar ali no canto. Me levou para um canto, para um beco. O Tangerina da gestão me agarrando, guilhotina aqui no meu pescoço. Ele me levou pro beco. Aí eu falei, é melhor você não me tocar, melhor você não me agredir. Aí ele riu da minha cara e falou, tem 4 pessoas daqui. Tem 4 testemunhas. Como você vai falar que tem alguém te agredindo? Mais ou menos. Aí deu 2 tapas no meu peito. Várias vezes ele batia no meu peito. Várias vezes falou, relaxa que você não apanhou ainda. Ele citou ainda várias vezes. Uma clara tentativa de intimidação. Eu já vou te falar aqui, Tangerina, você não me intimida. Vocês nunca me intimidaram. Vocês estão me ameaçando há 2 anos, cara. 2 anos que eu tô recebendo ameaça de vocês. 2 anos, eu não vou parar. Eu vou voltar pro seu celular no próximo jogo. Se perder de novo, eu vou xingar o Pedrinho de novo. E se ganhar, eu vou apoiar, porque eu sempre fiz isso. Eu, inclusive, apoiei o Pedrinho quando ele tirou a 777. E se o Vasco voltar a ganhar, eu vou voltar a apoiar ele. Aí ele mostrou tweets meus, por exemplo, que eu fiz quando o Vasco perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle. Sim, eu perdi a linha. Sim, Vasco é tudo pra mim, Vasco é mais importante, é por isso que eu vou falar logo pra você, Tangerina, e pra todos os membros da gestão, que eu vi que foi uma situação armada, tinham vários lá, alguns eu não reconheço, um deles parece um grande nome da gestão, maior até que você, só vou confirmar se é ele mesmo, né, que foi o que me chutou algumas vezes, enfim, se vocês quiserem falar comigo de boa, eu teria falado, não foi o caso, inclusive, foi tweet lá de, quando o Vasco perdeu de 4-0, isso aí tem que ter porrada em aeroporto. Falei, me arrependo, sei que eu não devo incitar violência, sei que eu concordo com isso, não posso deixar o fígado falar mais alto quando o Vasco se ferra, porque realmente vocês ameaçaram a única pessoa que se importa mais com o Vasco que com a própria vida. Então eu não tô nem aí, eu vou continuar criticando, vou continuar falando o que eu acho necessário. Obviamente, tirando essa parte de violência, que aí eu me passei e fiz errado sim, assim como vocês agiram errado e agem o tempo inteiro, porque errar é uma coisa que é presente na gestão e na vida de vocês, com grande frequência, e fizeram de novo, mas tudo bem. Inclusive, depois que o jogo passou, eu tinha até feito o tweet falando que eu não compactou com isso, não compactou com violência e tal, mas nesse momento eu já tava com cabeça fria, eu tenho que parar de agir com cabeça quente, eu sei disso, é uma coisa, beleza, parei. Mas vou continuar com as cobranças, vou continuar com tudo da mesma forma. Se eu achar que tem alguma coisa errada, eu vou continuar cobrando, vou continuar indo para coletivo, vou continuar nos mesmos lugares. Vocês não me intimidaram, tentaram me intimidar o tempo inteiro, não conseguiram nem um pouco, muito pelo contrário. Recebo diversas denúncias. Tem agente meu que ofereceu o jogador pro Vasco, que me falou uma coisa que vocês falaram para ele logo depois, vários amigos agentes meus. E eu vou aumentar as denúncias agora, tudo que for chegado eu vou fazer denúncia mais ainda, tipo, agora mais do que eu já fazia. Porque tem muita coisa que me conta que eu sempre fiquei quieto, porque eu já postei várias vezes que eu não queria tumultuar naquele momento, que eu já tá no momento ruim, eu não queria dificultar. Vou fazer mais ainda, quiserem conversar comigo de boa, conversem, vocês sabem como chegar em mim. Inclusive você me ameaçou 300 vezes falando que sabe onde eu moro, Tangerina, falando que sabe o meu endereço, e errou o meu endereço quando eu perguntei, inclusive, meus parabéns, e depois falou, pode ficar tranquilo que a gente vai descobrir, a gente descobre tudo. Falou o nome da minha família, tudo bem, nem moro com eles faz, sei lá, 5, 6 anos, nem sei quantos, mas tudo bem. Moro sozinho, inclusive se quiser tomar um café aqui comigo tá convidado, quiser tomar uma tangerina aqui tá convidado também, suco de laranja, mas enfim. Aí me levou pro canto, começou a dar tapa no meu peito, começou a me ameaçar diversas vezes, e enquanto isso ele me prendia na guilhotina, não me deixou sair diversas vezes. Eu deixei, não fiz nada, porque eu sabia que primeiro, fiz sim tweets ruins, não pra ele, né? Porque isso com certeza foi a mando do presidente. Porque eles estavam lá a mando dele, né? Foi ele que me perguntou. Enfim, eu falei, olha, é melhor você não agredir. Aí ele falou, ele voltou a falar, tipo, ele falava o tempo inteiro que, tipo, tinham várias pessoas lá, várias testemunhas eram quem? Membros da gestão dele, as pessoas que estavam com ele, porque ele me esperou eu sair de perto da imprensa, sair de perto de onde tinha várias pessoas pra fazer isso. Foi uma situação totalmente armada, porque tem lugares, seu Januário, na hora de você ir embora, que não dá pra ver, é muito escuro. Ele foi lá justamente pra esse lado, e aí depois de ele me fazer várias ameaças, falar que sabe meu endereço, falar um monte de coisa, ele começou a me empurrar de um canto para outro quando ele viu que eu não ia, que eu falei pra ele, bom, se eu fiz errado, tudo bem, você quer que eu passe o contato no meu advogado, você resolve com ele, para de me agredir. Aí ele voltou a falar que tem testemunhas lá, e quem ia dizer que eu estava agredido, que eu não apoio o suficiente ainda. Ele falou 200 vezes, eu não apoio o suficiente ainda. Foi o que ele mais falou nessa conversa, ele falou, ainda você não apanhou, relaxa. Me dava 2 tapas no peito, falava, ainda você não apanhou não. E eu ria. Aí ele foi lá e me prensou... Olha, a gente estava embaixo da arquibancada
ele me levou até o muro de saída do Vasco. Então são mais de 10 metros que ele levou só me empurrando, e eu quieto. Aí ele falou, me prensou contra uma corrente, assim, contra um muro, e falou, agora o jurídico conversa com você, me bateu no peito de novo e me agarrou. Quando ele me agarrou, chegou outro membro da gestão, que eu acho que eu sei quem é, e me deu vários chutes no joelho, isso aqui, e foi o meu joelho operado que ele chutou. E começou a colocar dedo na minha cara, mandar me fuder. E nesse momento o Tangerina me empurrou de novo. E me ameaçou de novo. E foi nesse momento que um policial saiu do carro e falou, aqui não, aqui não. Policial militar, porque isso foi no lado de uma viatura. No lado, isso foi dentro de São Januário, dentro. Tudo isso foi dentro de São Januário. E aí eu falei, desde o começo eu falei com o Tangerina, cara, você não precisa me agredir, fala com o meu advogado. Eu te passo o contato, você passa direto com ele. Se eu errei, eu pague. Se vocês erraram, vocês pagam, é isso. Tá tudo bem. Eu sinceramente aprendi mesmo, eu não posso. Tem coisas que eu realmente não posso fazer, eu não tenho que fazer, eu não posso falar que tem que dar porrada em jogador, em aeroporto. É uma coisa que todo mundo fala no Twitter, é uma coisa que todo mundo fala no Twitter, todo mundo fala contra puto, é uma coisa que todo mundo fala contra puto. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu sei que eu atinjo muita gente, eu sei disso. Só não sei me controlar e tudo bem. Eu acho que é mais importante pra mim do que eu. Eu entendo isso completamente. Então, admito que eu errei nisso. Admito que eu errei em vários tweets que eu já fiz, puto, nossa, vários. Apesar de nunca ter partido pra violência, nunca ter feito nada, mas admito que eu já errei em vários tweets desses. Inclusive, fui apoiador da gestão em várias vezes e vou falar, não importa a agressão que fizeram, se o Vasco voltar a ganhar título, voltar a disputar coisa, eu vou apoiar a gestão da mesma forma. Só isso que me importa. Hoje já não apoio, porque eu acho que não é o correto pro Vasco. Depois de ser agredido, empurrado, o policial, ele foi pra cima do policial também, só que o policial foi pra cima dele também e falou, você acha que tá se metendo com quem, irmão? O policial falou pra ele, vou descobrir também que eram esses dois policiais, porque são as únicas testemunhas lá imparciais da situação. Ele falou que não queria o número do meu advogado, que só queria me ameaçar mesmo. Ele nunca quis conversa nenhuma. E aí eu aproveitei e fui embora, cara. Nessa situação, o policial chegou, a polícia interviu e eu fui embora. Eles falaram que iam ter meu endereço pra eu ficar com calma. E, cara, foi essa situação. Não tô recebendo mensagem de print meus em grupos aí, que eu já tô com números de todo mundo, grupos organizados. Eu tô com tudo que vocês falaram aí, não é verdade. Quando, por exemplo, que eu acusei o Marcelinho de ter me batido, eu tô com o BO aqui no meu lado, não acusei ninguém errado, gente. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho motivo pra acusar alguém de uma coisa que eu não tenha feito, entendeu? Eu só liguei pro Mário, informando a situação por pouco. Nem sabia que ele tinha postado, vi depois que ele postou, porque ele ficou muito preocupado com a situação. Não só ele, como que ele contou pra uma galera depois. E foi isso que aconteceu. E se vocês acham correto cobrar a gestão, cobrem. Façam sempre o que vocês acham correto pelo Vasco. Que tem muita coisa errada que aconteceu lá, sim. Aí o meu joelho voltou a inchar, voltou a ficar roxo aqui. Não sei exatamente o que aconteceu. Fiz já tomografia, raio-x, ressonância. Vamos ver, né? Porque era justamente meu joelho operado. Tá inchado aqui, tô com todas as fotos. Fiz o laudo, fui na perícia. Fiz tudo já tá tudo comprovado. E as lesões da mão que eles fizeram me deixaram roxo, por ficar agarrando o tempo inteiro, não me deixar sair, enquanto o outro me dava chute também. Mas é isso, cara. No fim, peço desculpas reais pelas coisas que eu falo quando eu fiquei puto depois do 4-0, porque não é todo dia que um time toma 4-0 de um time do Equador e você acha que o seu time acabou por causa de alguma gestão. Foi isso que passou pela minha cabeça. Eu continuo acreditando nisso. E agora eu vou pensar numa forma melhor de criticar vocês sem me perder. Porque vocês merecem todas as críticas. Não da forma que eu fiz, não da forma que eu fiz, mas merecem. Vocês merecem e muito. Amigo vascaíno, é isso, tá? Eu, Lucas, fico por aqui. Desculpe se teve algum palavrão aí nos vídeos, alguma palavra aí de baixo escalão, tá? Esse é o meu posicionamento sobre isso. Tô aqui, acima de tudo, pra trazer sempre as coisas da melhor forma possível. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.